Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos fazer um estudo nesses dias agora sobre as bem-aventuranças. E até eu quero fazer menção, aproveitando esse ensejo, elogiar o trabalho do Rafael e a Virgínia, que esses dias atrás eles também trouxeram uma pincelada em relação às 8 bem-aventuranças. E eu queria dar uma aprofundada no assunto para que a gente pudesse também estudar junto com a igreja esse tema. E por isso eu vou estar fazendo e dissertando no decorrer de 8 vídeos, 8 dias, para que a gente possa estudar minuciosamente o assunto e dissertar sobre esse tema, que é um tema muito rico e muito interessante. Eu quero ler com vocês, neste momento, no capítulo de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 em diante, do 3 ao 6, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, estas são as bem-aventuranças. E eu queria trazer você para a história, para que você pudesse meditar comigo. Naquela época de Jesus Cristo, quando Jesus ele andava pela Galileia, andava pela região da Judéia, não era como nos dias de hoje. Hoje, quando nós falamos sobre pessoas enfermas, nós temos uma ala ou um local para levar os nossos enfermos. Quando nós falamos de pessoas infectadas, nós temos um local onde tratar essas pessoas. Só que na época de Jesus não havia o INSS, não havia hospitais, não tinha essas coisas, Mas naquele momento, as pessoas que eram enfermas, e na grande maioria as pessoas pobres, não tinham onde recorrer. E a medicina, ela era muito arcaica ainda. Eles tratavam com chás, com ervas medicinais. Era um negócio muito primitivo ainda para aqueles tempos, em comparação aos tempos em que nós vivemos hoje. Agora você imagina só, no dia em que Jesus ele começou a falar do sermão, das bem-aventuranças, nesse dia as pessoas andaram 4 dias e veio gente de todos os cantos, de Decápolis, da Galileia, gente de toda aquela região para ouvir Jesus, em busca de Jesus. As pessoas sabiam que Jesus, ele não apenas ele era tido como mestre, como o Messias por muitas pessoas, mas uma das coisas que atraía as pessoas até ele era a capacidade de cura. Então a Bíblia fala que veio gente de tudo quanto é região. E teve pessoas que caminharam 4 dias carregando seus enfermos para então conversar com Jesus, para ter a possibilidade de ser curado por Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus ele chegou no monte e ele subiu e as pessoas ficaram abaixo dele, muitas pessoas próximo a eles. Assim nós queremos imaginar como foi organizado aquele primeiro retiro espiritual, porque foi um retiro espiritual. Jesus estava no topo, abaixo de Jesus estavam as pessoas, os discípulos, as pessoas sadias, as pessoas que estavam interessadas no conhecimento teológico, no conhecimento ideológico, no conhecimento da palavra. E abaixo estavam as pessoas acamadas, as pessoas doentes, as pessoas que estavam ali, de fato, com uma necessidade profunda de cura. Agora eu quero que você imagine e veja comigo esta visão. Jesus, ele trabalha então a primeira forma, os 4
as 4 bem-aventuranças, Jesus ele trata conosco do nosso relacionamento com Deus. Então as 4 primeiras bem-aventuranças tratam do nosso relacionamento com Deus. Olha só, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essas primeiras bem-aventuranças, elas tratam da nossa vida pessoal com relação a nós e Deus. As outras bem-aventuranças, elas tratam em relação a nós e o nosso próximo. E hoje eu quero falar com vocês sobre bem-aventurado os pobres de espírito. Essa bem-aventurança, ela foi tida por muito tempo pela Igreja Católica como bem-aventurado é a condição social da pessoa, o ato de ela ser pobre, né? E por muitos e muitos tempos, a Igreja Católica ela se apropriou da pobreza como um artifício da fé, como uma característica de espiritualidade. Então, basicamente, as pessoas pobres, elas tinham direito a herdar os céus porque elas eram pobres. E as pessoas ricas, elas eram tidas, ou as pessoas que tinham uma condição de vida, ela era tida como alguém de fato que não merecia a salvação. Então hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados são os pobres, né? Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. Bem-aventurado os pobres. Os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino do céu. Opa, aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças referem-se à nossa atitude do vir a Deus. E as outras 4 bem-aventuranças, elas se relacionam do ir de Deus, né? O ir até o meu próximo. Então nós queremos aprender, nós aprendemos e cultivamos as 4 primeiras bem-aventuranças através de um relacionamento individual com Deus. Mas um segundo grupo de bem-aventuranças é cultivado através do nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. João Batista, ele foi questionado sobre isso. E perguntaram para João Batista o seguinte: o que você diz a respeito de ti mesmo? Porque João Batista, algumas pessoas esperavam que João Batista ele fosse o Cristo, porque ele se anunciava, ele pregava a palavra de Deus. Então as pessoas questionavam: o que você fala a respeito de ti mesmo? Tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Então as pessoas queriam saber sobre a sua condição pessoal. Então essa primeira bem-aventurança que temos, se fizermos parte da solução de Cristo, quer oferecer aos feridos, os quebrantados deste mundo através dos seus discípulos. O que é que nós podemos oferecer através da nossa vida? O que é ser pobre de espírito? A palavra pobre de espírito, ela também quer dizer quebrantado de espírito. E essa palavra quebrantado de espírito, ela fala sobre uma condição pessoal nossa, né? Uma pessoa que é quebrantada de espírito. Um exemplo de uma pessoa quebrantada de espírito foi, eu quero citar para você aqui Jacó, que passou por um quebrantamento quando ele lutou a noite inteira com o anjo. Jacó estava voltando para a casa do seu pai, estava sendo jurado de morte. Então Jacó, ele é um exemplo de uma pessoa quebrantada de espírito. Uma pessoa que passou a noite inteira em oração. Uma pessoa que passou a noite inteira em guerra espiritual, né, com o anjo de Deus, para que pudesse então haver uma transformação na vida dele.
A palavra de Deus diz que quando o dia clareou, o anjo pergunta para ele, qual o seu nome? E ele diz assim, eu sou Jacó. E a palavra Jacó, o nome Jacó significava enganador. E o anjo falou para ele, não, tu não se chamará mais Jacó. Tu se chamará, de hoje em diante, tu serás chamado de Israel. Ou seja, tu serás chamado príncipe de Deus. E Jacó, então, ele teve uma vida transformada. E houve um quebrantamento de espírito. Até então, Jacó, ele sustentou uma posição de enganador. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu sogro, foi enganado também. Mas a partir do momento em que Jacó, ele tinha diante dele um encontro com seu irmão, alguém que havia juramentado de morte, então não havia outra coisa a não ser ele se apegar em Deus. E Jacó, ele passou a noite inteira em oração, até que ele pudesse ter uma experiência tão profunda com Deus, que Deus mudou a sua vida. Outra pessoa que Deus ele usou poderosamente, mas foi uma pessoa que teve que ser trabalhada por Deus, foi Moisés. Moisés ele viveu 40 anos no palácio, depois ele tentou trazer através do seu próprio esforço, trazer libertação ao seu povo, vendo que não era capaz, ele então foge para o deserto, onde ele passa 40 anos no deserto. E depois do deserto, ele tem um encontro com Deus, nas sarças ardentes. Então a Bíblia fala o quê? Que Moisés, ele era alguém, uma pessoa que se achava alguém. De repente ele viu que ele não era ninguém. Então ele teve que compreender como Deus age, né? Então assim, como é que Deus ele trabalha? Eles aprenderam que não eram ninguém, depois aprenderam que eles eram alguém e depois aprenderam o que Deus pode fazer com alguém que não é ninguém, né? Outra pessoa que Deus usa poderosamente é o apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo era um perseguidor e no caminho de Tarso, no caminho para Damasco, aliás, Jesus ele aparece para Saulo e Saulo ele cai por terra. E a palavra de Deus diz que Deus fala com Saulo. E Deus ele quebranta o coração de Saulo. E Saulo ele se tornou uma pessoa mansa, uma pessoa tremendamente transformada e um discípulo usado poderosamente por Deus. Então, queridos, o que é ser então uma pessoa pobre de espírito? O estado de graça do pobre de espírito também pode ser descrito com a palavra humildade. Eu quero dizer para você que essa palavra humildade é uma palavra que gera muita confusão. A humildade é um conceito difícil de compreender, né? Porque se você se acha humilde, provavelmente você não é, né? É assim que é. Tem uma história que conta de um pastor que ele era tão humilde, tão humilde, tão humilde, que a igreja deu para ele uma medalha de humildade. E quando ele recebeu essa medalha de humildade, ele passou a todos os cultos ir para a igreja com a medalha de humildade no pescoço. E ele era tão humilde e ele fazia tanta ostentação da humildade dele que a igreja retirou a medalha de volta. Tem uma história que conta em Lucas no capítulo 18, no versículo 9, que fala sobre a passagem de um publicano, né? No capítulo 18 de Lucas, conta a história de um publicano e um fariseu. O publicano era uma pessoa que trabalhava para a república. O publicano ele era tido para o povo de Israel quase como uma prostituta, uma pessoa sem o menor valor, né? Zaqueu era um publicano, Mateus também era um publicano. O publicano ele era visto como um traidor. O cobrador de impostos, por exemplo, como Zaqueu, era um traidor da pátria. Então, o publicano, Jesus ele conta essa história de um publicano e um fariseu, que chegaram diante do altar e ambos faziam as suas orações. Preste atenção no versículo 11 do capítulo 18 de Lucas. O fariseu, estando em pé, orava desta maneira, orava consigo, né? Outras versões diz que ele orava de si para si mesmo. Está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9
ao 14, né? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Diz assim, então, o fariseu estando em pé, o fariseu era o religioso, ele estando em pé, ele orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, falando para o outro, injusto, adúltero, e nem ainda como este publicano, que estava ali do lado dele. Ele dizia assim, ó, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13 diz assim, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E aí Jesus diz assim, qual dos dois desceram justificado do templo naquele dia? O publicano ou o fariseu? Quem desceu justificado do templo naquele dia? E Jesus fala que o publicano, ele não era religioso, mas o seu estado de espírito. Então, bem-aventurados pobres de espírito. Ser pobre de espírito é uma condição de humildade, é uma condição de quebrantamento, é uma condição de consciência de quem eu sou e do que Deus pode fazer através da minha vida. Então, quando Jesus ele chama os discípulos para o Sermão do Monte, ele coloca aquelas pessoas entre ele e as pessoas enfermas. E a verdadeira transformação que Jesus espera a partir das 4 bem-aventuranças é o que eu posso fazer por aquela pessoa, né, que precisa de mim. O que é que eu posso fazer? Como eu posso tocar na vida das outras pessoas? Através da palavra de Deus, Jesus ele molda o nosso caráter, ele molda a nossa vida, ele molda o meu temperamento. Então, queridos, o que você pode fazer pelo teu semelhante? O que você pode fazer pelo teu próximo? Uma condição de uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa quebrantada de espírito, é alguém que pode sentir o bater do coração de Deus pelo seu próximo. É isso que Deus espera. Uma igreja verdadeiramente sadia, uma igreja verdadeiramente de Deus, é uma igreja que representa Deus, né, para aquelas pessoas que estão lá fora. Então as pessoas terão que ver Jesus em você, através das tuas obras. Então seja uma pessoa quebrantada, uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que era ninguém, que se tornou alguém e que entendeu como o ninguém pode ser alguém usado nas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe você. Até a próxima semana. E na próxima semana nós estaremos então estudando as outras bem-aventuranças, tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus.